ouvia-se nas ruas a melodia do hino Vencendo Vem Jesus. A canção se tornou popular durante a Guerra Civil Americana. Em sua casa, Julia Hall, serva fiel a Deus, ouvia dia após dia a canção entoada pelos soldados americanos. E durante uma madrugada, pôs-se a escrever uma nova letra para a canção. Seu talento para a poesia pôde ser contemplado na letra do hino que agora passava a anunciar a glória de Jesus, o Rei dos Reis. A versão de Julia Hall foi cantada por todas as parcelas da população americana, indo desde escravos a presidentes dos Estados Unidos, em suas casas e durante muitas viagens evangelísticas. Este hino foi publicado em vários hinários evangélicos no Brasil e possui diversas versões e adaptações. A versão em português que apresentaremos a seguir é do hinógrafo Ricardo Petrovski. De Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz há de encarar, e os inimigos triunfantes em fulgor há de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, Deus é grande, mandou seu filho à cruz a morrer por mim e por ti, e também para vencer a morte, vencer a dor. Ele é Jesus, unigênito Filho,
Rei, Senhor, Salvador, te chama pra vida, te chama pra luz. Venceu a morte, Ele é Jesus, quer te salvar, vida te dar. Venha Jesus. Um alto preço Ele pagou, só por amor ao pecador. Ali na cruz Jesus morreu e depois ressuscitou. Venceu a morte, venceu a dor. Ele é Jesus, unigênito Filho, Rei, Senhor, Salvador, te chama pra vida, te chama pra luz. Venceu a morte, Ele é Jesus, quer te salvar, vida te dar. Venha Jesus. Te chama pra vida, Te chama pra vida, te chama pra luz. te chama pra luz. Venceu a morte, Ele venceu, Ele é Jesus, quer te salvar, quer te salvar. vida te dar. Venha Jesus. Venha Jesus. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Em 1873, Samuel Travell Francis, poeta e evangelista inglês, escreveu um poema que declarava a infinitude do amor de Jesus. Quase 2 décadas depois, a letra de Samuel ganhou uma bela e imponente melodia, intitulada Ebenezer, composta por Thomas John Williams, um músico e regente do coral no país de Gales. Esta obra foi publicada em diversos inários, mas foi em 1910 que uma nova letra se juntou à composição melódica de Francis, dando origem à versão ao hino que conhecemos hoje. Vem, visita a tua igreja. O autor da letra é Henry Maxwell Wright, um pregador do Evangelho, cantor e inólogo português, que dedicou mais de 50 anos de sua vida à propagação do Evangelho. Escreveu e traduziu cerca de 200 hinos, e por sua influência no Brasil, o apelo foi introduzido após o sermão, e o canto congregacional passou a ser entoado durante as mensagens. Na Inglaterra, em 1874 e 1875, Henry colaborou como introdutor nas concentrações evangelísticas de Dwight Lyman Moody e Ira David Sankey. Em 1890, chegou ao Rio de Janeiro no mesmo navio que viajou Salomão Luiz Ginsburg. Foram hospedados e guiados por José Luiz Fernandes Braga, o primeiro superintendente de uma escola dominical no Brasil. Vem, visita a tua igreja é uma oração.
Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos começando a nossa programação dessa tarde de domingo com toda a igreja, uma participação de toda a igreja, não direcionada apenas a um grupo, mas nós temos senhoras participando, professoras de escola bíblica dominical, jovens, pastores, ungidos, diáconos, enfim. Nós temos um grupo grande de irmãos participando mais uma vez dessa programação do domingo à tarde. Eu quero lembrar que nós continuamos fazendo essa programação gravada por conta da pandemia, dos cuidados que nós temos que tomar. Então, por isso, estamos fazendo gravado. Não vamos poder, então, repetir ou retransmitir aos irmãos aqui aquelas participações que os irmãos enviam, aquelas informações, mandando um abraço. Sintam-se abraçados todos aqueles que estão participando dessa programação. Nós vamos aprofundar aqui ou ampliar o entendimento daquilo que foi tratado na Escola Bíblica Dominical de hoje, da manhã de hoje. Nós vamos começar esse momento fazendo uma oração. Convido vocês a colocar de pé para esse clamor, esta oração de clamor que vamos fazer. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Renova a nossa comunhão, pedimos, nos abençoa com o perdão dos nossos pecados e a condição, Senhor, de estarmos na Tua presença, em comunhão com o Teu Espírito, para alcançarmos, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para nós, ó Pai, nesta tarde, nesta programação. Assim pedimos, nos abençoa, continua falando ao nosso coração. Nós oramos clamando pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor ao Senhor e, na sequência, nós daremos início, então, à apresentação das participações dos irmãos nessa programação. Servimos, é Deus forte na batalha, é Deus fiel. O Deus a quem servimos não nos desampara jamais. O Deus a quem servimos é um Deus perdoador, é Deus de amor. Amém, glória a Jesus. Bom, vamos então começar aqui as participações, a apresentar aos irmãos as participações de irmãos nossos de alguns estados do Brasil que estão participando da programação de hoje à tarde. Eu quero informar o seguinte, nós estamos dando a oportunidade para todos os estados, os irmãos, diversos estados do Brasil participarem. A cada programa nós incluímos alguns estados, para que os pastores e os suas ovelhas estejam participando dessa programação. E nesta tarde nós vamos ter a participação, agora para a primeira pergunta,
dos irmãos do sul do Pará, ali na região norte brasileira. Nós vamos ter aqui 2 diáconos que vão participar respondendo essa pergunta e um pastor que vai trazer uma palavra. Nós sempre pedimos que um pastor traga uma palavra fechando a participação. A pergunta nós vamos apresentar para os irmãos, está aqui, vamos relembrar a pergunta que foi tratada já na Escola Bíblica Dominical dessa manhã. A primeira pergunta é a seguinte: destaque no texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, 2 palavras que norteiam a doutrina da Igreja Apostólica. Essa pergunta foi apresentada para ser respondida por toda a igreja e nós aqui separamos então, pedimos aos pastores ali da região norte do país que 2 diáconos trouxessem a resposta a essa pergunta. E nós temos a participação do diácono João Marcos. João Marcos é da igreja de Cidade Nova, em Marabá, na região sul do Pará, e também o diácono Rodrigo Xavier, da igreja Marabá Pioneira, também lá em Marabá, na região sul do Pará. E na sequência teremos a participação do pastor Anderson Angelis Rosa. Ele é pastor da igreja Guanabara, em Paraupebas, ali também na região sul do Pará. Vamos então assistir aqui a participação dos irmãos que vão trazer a resposta a essa primeira pergunta. A paz do Senhor Jesus. A resposta à pergunta 1 é o sangue e a palavra. O texto em Apocalipse 12, 11 nos diz o seguinte: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. A Igreja Apostólica é norteada pela doutrina do poder do sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Quando clamamos pelo sangue de Jesus, a palavra passa a ter vida, porque o sangue de Jesus é o seu Espírito Santo que nos revela a palavra viva. A igreja que vai ser arrebatada e herdar a vida eterna vai vencer pelo sangue e pela palavra. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. João Marcos aqui da igreja da Cidade Nova, na região sul do Pará, aqui em Marabá. A resposta que irei dar é referente à pergunta 1, que pergunta quais são as 2 palavras que norteiam a doutrina da Igreja Apostólica. A minha resposta é o sangue e a palavra. O texto está em Apocalipse 12, 11, que diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A Igreja Apostólica, ela é norteada pela doutrina do poder do sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, a palavra passa a ter vida, porque o sangue de Jesus é o seu Espírito Santo, que revela a palavra viva. A todos a paz do Senhor Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui da cidade de Paraupebas, sul do estado do Pará. Estamos ligados à área de Marabá. Gostaríamos também de deixar um testemunho da nossa alegria na participação das igrejas, dos irmãos, o envio das contribuições. Isso tem gerado um crescimento espiritual no nosso meio, um aperfeiçoamento do entendimento, experiências notáveis que os irmãos têm colhido com as revelações da palavra. Gostaríamos assim de fazer um pequeno complemento à pergunta número 1, que foi deixada para que nós trabalhássemos, respondida também pelos nossos irmãos, pelos nossos diáconos, e assim gostaríamos de ressaltar novamente o texto lido em Apocalipse, o capítulo 12, o verso 11, que diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Estes 2 elementos são fundamentais para que nós possamos entender que a igreja que é vitoriosa, ela faz uso do sangue e da palavra. Eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Esses 2 elementos são ligados ao profético, ao projeto de Deus. O sangue é tipo do Espírito Santo. Jesus é a palavra e não há como isolarmos o sangue e a palavra. O sangue isolado é como um sangue fora do corpo e o Espírito Santo não opera fora do corpo. O Espírito Santo opera no corpo, na igreja, e a igreja está firmada na palavra que é Jesus. Assim também não há como isolarmos a palavra. Se tirarmos o sangue da palavra, é trazermos valores terrenos, materiais. São notáveis, são extraordinários,
mas não levam o homem a uma experiência de vida eterna. A igreja que é vitoriosa, ela tem experiência com o sangue, com o Espírito Santo e com a palavra que é Jesus. Então nós podemos dizer que a igreja tem experiência com a palavra revelada, a palavra que é viva, a palavra que dá ao homem a certeza de uma vida eterna. Assim, esta igreja tem caminhado, norteada pelo sangue e pela palavra. Ela tem sido abastecida com os recursos da graça de Deus. Assim nós despedimos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado aos queridos João Marcos e Rodrigo Xavier, e também ao companheiro, pastor Anderson Rosa, pela sua participação. E aproveito para mandar um grande abraço aos irmãos do Pará, região sul do Pará. O Pará é um estado muito grande, no nosso país, e nós temos irmãos aqui da região sul do Pará, Marabá, um trabalho forte da igreja ali naquela região. Temos também os irmãos lá de Belém, lá no extremo norte do Pará, onde também fazemos aquele trabalho da Missão Amazônia. Nesse ano não houve condição por causa da pandemia, mas sempre temos esse trabalho que é feito naquela região. Amém? Vamos cantar então um louvor ao Senhor agora, e depois do louvor nós voltamos já com a segunda pergunta. Nós vamos fazer essa programação dessa tarde como se fosse um único bloco, dividido por louvores com a participação de toda a igreja, assim todos podem estar participando. Vamos cantar um louvor ao Senhor e na sequência voltamos com a segunda pergunta. Em ti eu encontro, ó Deus, toda paz e a vida que eu quero viver. Minha vida transborda de gozo e de paz. Jesus me transporta ao céu.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, nós vamos então agora passar para a pergunta de número 2, que foi a pergunta direcionada para os jovens. Estamos fazendo essa programação do domingo à tarde, que abraça, que alcança todos os membros da igreja. Começamos com a participação de diáconos, agora vamos ter participação dos jovens. Vamos primeiro ler a pergunta número 2, que foi trazida na Escola Bíblica Dominical de hoje. Cite 2 situações proféticas que identificam o momento que antecedeu a reforma religiosa do século XVI, no período da igreja de Sardes, descrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 1. E essa pergunta, ela traz 2 respostas. A primeira, quem estava vivo? E a segunda, quem estava morto? Pergunta a ser respondida pelos jovens. Muito bem, nós vamos ter aqui, para responder essa pergunta, a participação dos nossos irmãos de São Paulo. Nós temos aqui 2 jovens que vão responder. Primeiro, a nossa irmã Carolina Ferreira Billy, ela é da Igreja de Santana, em São Paulo, e também o nosso irmão Celso Frois, que é da Igreja de Adamantina, em São Paulo. E, na sequência, o pastor Fausto Batista Mendonça, que é pastor da Igreja do Jardim Satélite, em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Vamos, então, assistir à participação desses irmãos que nos enviaram. A paz do Senhor, pastor Josias e demais irmãos. Para a resposta número 2, eu vou primeiro ler os textos, Apocalipse 3, 1 e 2. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Nesse contexto, as 2 situações proféticas seriam: a primeira, tens o nome de que vives e estás morto, porque a igreja da época, a igreja católica, ela tinha toda a grandeza, o poder e a fama, como se ela vivesse, mas ela estava morta, porque ela tinha abandonado a Cristo, abandonado a verdadeira doutrina e abandonado a palavra, e, portanto, ela não tinha mais o Espírito Santo, que é quem dá vida para a igreja. E a segunda situação profética seria os restantes que estavam para morrer. E aqui a gente pode colocar como sendo a imagem dos pré-reformadores e dos reformadores, que mesmo em meio a todo esse contexto histórico se manteram fiéis a Cristo. E respondendo a letra A, quem estava vivo? O Cristo. Cristo estava vivo, ele permanecia vivo, no meio dos restantes. E B, quem estava morto? O cristianismo estava morto, a religião ela estava morta. No meio daquela instituição, o cristianismo tinha se acabado. Mas, graças a Deus, Cristo estava vivo nos restantes e dali a história da igreja foi totalmente transformada. A paz do Senhor. Quero saudar ao pastor Josias, nossa irmã Carolina de São Paulo, que está conosco, e a todos os irmãos que estão nos ouvindo, com a paz do Senhor Jesus. Referente à segunda pergunta, a primeira situação profética está localizada na expressão tem nomes de que vives e está morto, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 1, pois era vivido um cristianismo nominal e aparente. Já na segunda situação profética, se encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 2, na expressão os restantes que estavam para morrer, apontando para os poucos fiéis que não aceitaram o que o cristianismo da época estava ditando. Na resposta do tópico A, quem estava vivo, entendemos que profeticamente foram aqueles que deram suas vidas pelo Evangelho, seguindo aquilo que estava na palavra. Como exemplo, os pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, Savonarola e tantos outros que negaram o que estava sendo pregado na época. Na resposta do tópico B, quem estava morto era o cristianismo, que trocou o profético pelo material, pelos interesses políticos, econômicos e religiosos, não permitindo acesso à Bíblia, não a traduzindo. A salvação era por indulgências pagas, louvores em latim onde o povo não entendia, dentre outros aspectos. Quero saudar o pastor Josias, com a paz do Senhor Jesus, também os irmãos Carolina, irmão Celso, com a paz do Senhor Jesus e todos que nos assistem. Meus irmãos, essa pergunta ela é interessante quando nós observamos aqueles que estavam vivos na época da igreja de Sardes, né? Como os irmãos já falaram aqui, aqueles restantes, né? Os pré-reformadores e reformadores, que eram o que a palavra fala
aqueles que não contaminaram os seus vestidos. Apesar de estarem vivendo aquela época, Jesus estava vivo no meio desses. Era Jesus quem continuava vivo no meio desses remanescentes fiéis que seguiam ali no período da igreja de Sardes. Então, o segredo era não contaminar os vestidos, ou seja, viverem debaixo daquilo que é a direção do Espírito Santo. E o que estava morto, quando a palavra fala sobre o que estava morto, era o cristianismo da época, representado pela igreja oficial da época, onde a igreja romana ela permitiu que os valores celestiais fossem substituídos pelos valores terrenos, valores políticos, religiosos, econômicos, alguns aí que já foram até comentados pelos irmãos. Então, por isso, essa igreja, o cristianismo, ele seguia morto naquela época. Por isso que esse texto da pergunta 2 menciona sobre esse cristianismo que estava morto. O importante de nós seguirmos na caminhada é termos Jesus vivo. E a obra segue, a obra do Espírito segue tendo Jesus vivo. Jesus estava vivo no coração deles. Jesus está vivo hoje em nossos corações, na obra revelada do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a Carolina Ferreira, Billy, ao nosso irmão Celso Silva Frois, de Adamantina, e também ao pastor Fausto Batista Mendonça, de São José dos Campos, São Paulo. Um grande abraço para os irmãos do estado de São Paulo, sempre solícitos na participação. Um abraço especial ao pastor Daniel Santana, que também nos ajuda muito aqui na nossa programação, nos trabalhos que fazemos aqui na Rádio Manaim, na Central de Comunicação. Muito bem, nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor e depois voltamos com a resposta para a pergunta 3. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti, por mim. Eis que a porta espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó pecador, vem. O tempo corre, as horas se passam, passam pra ti e pra mim. Morte e leito de dor presto chamam, chamam por ti e por mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó pecador, vem. Que esperamos Jesus convidando, convida a ti e a mim.
manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Oh, que amor que Jesus nos tem dado pra ti e pra mim. Morreu pra salvar-nos do vil pecado, salvar a ti e a mim. Vem já, vem já. Estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Muito bem. Então nós vamos agora ver a participação das irmãs daqui de pertinho, aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, da Igreja Praia da Costa 3, muito conhecida como Igreja de Moby Dick. E desta igreja nós tivemos aqui a participação de 4 senhoras, participações que foram enviadas para nós, são as irmãs Sara Siqueira, Geise Jantorno, Iracema Batista e Gabriele Possati. Vamos então assistir a essas participações enviadas por essas irmãs que vão responder cada uma delas a uma dessas 4 questões, 4 tópicos da questão que nós apresentamos aqui. A paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta 3, letra A, um homem. Quem? Martinho Lutero. Respondendo à pergunta 3, letra B, um tesouro escondido no campo. Qual tesouro? Em que campo? O tesouro é a palavra de Deus que estava escondida dentro do campo dos interesses humanos. O cristianismo histórico vigente na época era resultado da união da igreja com o Estado. A Bíblia estava escrita no latim, idioma dominado apenas pelos religiosos, dificultando que o povo tivesse acesso, compreendesse e tivesse acesso à salvação. Mas quando o homem tem um encontro com o Salvador, ele troca tudo que para ele tinha valor, o campo dos seus interesses, por esse tesouro precioso, inigualável, inegociável, que é a salvação. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, nos diz porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à letra C da terceira pergunta destinada às senhoras, achou e escondeu em que lugar? Lutero achou a palavra do Senhor, tomou posse do conhecimento da palavra de Deus e, de posse desse conhecimento, Lutero escreveu 95 teses em contraposição à doutrina da igreja predominante à época e as fixou à porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Essa publicação deu início à reforma da igreja e que gerou também uma perseguição à vida de Lutero. A perseguição fez com que Lutero se refugiasse em um castelo e ali ele traduziu para o alemão o Novo Testamento, tornando assim acessível a todos. Naquele momento, Lutero precisou de força e o Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, foi quem sustentou Lutero. Da mesma forma que o Espírito de fortaleza sustentou a igreja de Sardes, também sustentou Lutero. A palavra do Senhor no Salmo 119, 11 fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
A palavra do Senhor sempre esteve no coração de Lutero e ele cuidou da palavra. A palavra do Senhor também está em nosso coração, porque a palavra do Senhor é para nós lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor é nosso estatuto eterno. Irmãos, a paz do Senhor. A pergunta de letra D diz assim: comprou o campo com qual recurso, né? Qual recurso que aquele homem usou? Então a parábola nos fala que ele vende tudo que ele tem de valor para poder adquirir aquele campo, para poder ter acesso àquele tesouro, né? Então conosco também foi assim. Quando nós tivemos noção, descobrimos essa tão grande salvação, nós trocamos todos os valores que nós tínhamos, tudo que a gente achava que era importante, nós trocamos por amor à palavra, por amor ao Senhor, né? Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, que nos dá acesso a esse campo, que nos dá acesso a esse tesouro, essa tão grande salvação. Nós não fomos comprados, resgatados com ouro, com prata, né? Nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Como diz na palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então nós somos resgatados pelo precioso sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Paz do Senhor. E agora nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com mais um hino. E depois deste louvor que nós vamos adorar, vamos então para a quarta e última pergunta desta programação da tarde deste domingo. Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor, e vim chorar aos teus pés em oração. Renova em mim valores teus, ordena os pensamentos meus e dá-me, ó Pai, saúde espiritual, pra compreender
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então agora à quarta e última pergunta desta nossa programação desse domingo, uma pergunta que foi direcionada a toda a igreja e nós pedimos que fosse respondida por uma professora de escola bíblica dominical, para que todos pudessem participar dessa programação. Vamos ler a pergunta e, na sequência, informar quem enviou e de onde. Muito bem. A pergunta 4. Conclua dizendo o motivo principal que levou a igreja do período de Sardes a se desviar do projeto, levando-a a uma decadência religiosa. Responda com uma frase. Pergunta a ser respondida por toda a igreja. E nós vamos ter, para trazer essa participação, uma professora de escola bíblica dominical do Rio de Janeiro. É a nossa irmã Miriam Pessoa Moreira. Ela é de Visconde de Bom Retiro, da igreja de Visconde de Bom Retiro, que é da região de Petrópolis, ali no Rio de Janeiro. E logo após a irmã, nós teremos a participação do pastor Lelito Carvalho, que é pastor das igrejas de Visconde de Bom Retiro, Visconde do Bom Retiro, Quitandinha e do bairro Castrioto, também em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Vamos ver a participação dos nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus, pastor Josias. A paz do Senhor Jesus, igreja. Em resposta à pergunta 4, podemos dizer que o principal motivo que levou a igreja de Sardes a se desviar do projeto, levando a uma decadência religiosa, pode ser resumido em uma frase: o desvio da palavra. Podemos ver em Apocalipse 3, 2 e 3. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não guardares, vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Irmãos, aparentemente, aos olhos humanos, a igreja de Sardes parecia viva e ativa, mas a maioria estava morta espiritualmente. Mas havia aqueles que não se contaminaram, permanecendo na simplicidade e pureza de devoção a Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, pastor Josias. Nós ouvimos a resposta da nossa irmã, querida irmã Miriam, e ela colocou muito bem que o que levou a igreja de Sardes a uma decadência espiritual foi o desvio da palavra. E nós bem sabemos que o Senhor, Ele mesmo se revela em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, que foi lido o texto, e Ele fala para nossas vidas assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Então, só nesse primeiro trecho, nós temos coisas importantes. Primeiro, o Espírito Santo nos dá um alerta: lembra-te. Você tem se lembrado do que Deus fez na tua vida, desde o dia em que você entregou o seu coração ao Senhor? Posso dizer da minha vida, já vamos para 3 décadas na presença do Senhor. E eu olho para trás e falo assim: tudo que Deus me prometeu, Ele cumpriu até o dia de hoje. Lá se vão 30 anos. E eu me lembro exatamente o que Deus falou comigo desde o primeiro dia que eu entrei numa igreja, que eu me converti nesta igreja, né? E eu me lembro, e até hoje eu glorifico o nome do Senhor, e nós devemos glorificar. Daquilo que Deus falou, nenhuma palavra caiu por terra. Então lembra-te, nós não podemos esquecer que as bênçãos do Senhor, elas não têm data de validade, né? Pois do que tens recebido. O que a igreja amada tem recebido? As revelações, a palavra viva, né? A palavra que traz vida a todo aquele que crê. Nós temos recebido a salvação através da palavra do Senhor. E quando nós desviamos o foco, o homem, né, ele cai em ruínas. Então, o que nós temos recebido e ouvido, e é importante isso, irmãos, ouvir a cada dia a voz do Espírito Santo. O que você tem ouvido na tua vida? Né? O que você tem dado ouvidos? Há rumores? Né? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo ou vozes que levam muitas vezes a uma ruptura com a verdade? Então precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque opiniões, questionamentos, tudo isso é próprio do homem, mas tem uma palavra que liberta. E essa palavra, ela vem da eternidade, ela vem do Senhor. Então, o Senhor nos dá um alerta:
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Guardar, precisamos guardar cada dia. Jesus certa vez falou assim, olha, bem-aventurado é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Então, quando Jesus fala isso, o verbo ali está falando de ouve e continua ouvindo. Porque eu ouço hoje, mas amanhã vai levantar uma luta, mas eu vou ouvir a orientação daquele que me salvou. Senhor, o que devo fazer? Como devo agir? E ele vai falar comigo novamente. Eu devo ouvir depois da manhã e ele vai falar comigo novamente. Então, a cada dia eu vou ouvindo a palavra de Deus. Como um amigo conversa com seu outro amigo, assim o nosso Salvador fala conosco. E a palavra de Deus é tudo para as nossas vidas, né? A palavra de Deus, ela salva, ela cura, ela liberta, ela traz alegria, ela nos enche de fé, nos enche de ânimo. Mas é a palavra de Deus. E João, quando ele começa a escrever o seu evangelho, ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então essa palavra é Jesus Cristo revelado. E lá no Apocalipse, aqui nesse livro, no meio do Apocalipse, no capítulo 19, ele fala, e estava vestido de uma veste tingida, algumas versões falam salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo vivo que se fez carne. A esse eu dou ouvido, a esse eu dou ouvido. A essa palavra é a que eu quero escutar todos os dias, ainda que eu pense que, mas essa palavra de Deus foi muito dura. Muitas vezes é dura e tem que ser para a nossa correção, mas é a palavra de Deus que nos conduz a pastos verdejantes. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala, ele dá mais outro alerta do arrepende-te, né? E se não vigiares, a vigia. Irmãos, precisamos vigiar. Jesus certa vez falou assim, vigiai e orai. Tem gente que ora e não vigia. Tem gente que vigia e não ora. Mas o importante é vigiar. Vigiai, né? Porque senão virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Então vigiar todo o tempo. A nossa casa, a nossa vida, o nosso coração, velando a cada dia, né? Com orações, com jejuns, e o Senhor, Ele nos guardará. E que a palavra fique guardada em nossos corações a cada dia. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de ouvir a voz do Senhor, né? Que é o que nos basta. Nessa hora de partida da igreja, é a palavra do Senhor que vai nos conduzir à eternidade. Deus nos abençoe, a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado irmã Miriam, e obrigado também o pastor Lelito Carvalho, pela participação de vocês. É uma alegria vermos irmãos e participarmos dessa programação do domingo à tarde com irmãos de todo o Brasil, irmãos de diversas regiões, vivendo a mesma obra, falando a mesma linguagem, dirigidos pelo mesmo Espírito Santo. Isso é uma experiência maravilhosa desta obra. Nós vamos agora, então, colocar diante do Senhor essa participação, essa programação. Nós vamos entoar mais um último louvor. Nesse momento que estivermos entoando o louvor, você vai estar colocando diante do Senhor esse período, esse momento dedicado à obra, dedicado ao aprendizado, e depois então estaremos orando, entregando no altar do Senhor esse período. Ele um dia voltará, vem buscar a sua igreja, meu Jesus, meu Jesus. Nos
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então, entregando no altar do Senhor o período desta tarde. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos, ó Pai, porque não nos cansamos de estudar a Tua palavra, de conhecer a Tua doutrina, de vivermos a experiência cotidiana da direção do Teu Espírito Santo. Louvamos o Teu nome pelos Teus servos que participaram dessa programação, todos aqueles que estão assistindo nas suas casas, aqueles que enviaram, Senhor, aqui as suas contribuições, as participações, vídeos. Te louvamos, Senhor, por esta obra maravilhosa que nos faz ser uma família em Cristo e vivermos esta experiência todos os dias. Agora pedimos, nos abençoa, prepara-nos para o culto de logo mais à noite. Senhor, continua agindo em nossos corações. Pedimos em Teu nome e dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Está assim encerrada essa programação e lembramos do culto logo mais à noite. Alguns estarão podendo ir às igrejas, outros estarão assistindo nas suas casas, através do nosso canal no YouTube. Não esqueça de convidar, de enviar o link. É um exercício tão simples, mas certamente o Senhor se agrada muito disso. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.